Graça e paz, meu irmão, minha irmã, da igreja Presbiteriana em Rio da Prata, você que tem nos acompanhado aí nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, você que tem compartilhado, tem estudado a Palavra de Deus junto conosco. Eu quero te dizer que nós vamos dar início a uma série de estudos na Epístola aos Gálatas, carta escrita pelo apóstolo Paulo. E nas próximas semanas nós estaremos aí meditando nessa carta, nesse livro da Palavra de Deus. E eu quero te convidar, vai compartilhando aí esse estudo com os seus amigos, seus irmãos, as pessoas que você quer aí, que deseja que o Evangelho, a Palavra de Deus, chegue, para que salvação também chegue nas suas vidas. Amém? Vamos orar para a gente dar início. Pai de amor, nós te agradecemos por esse dia, nós te exaltamos, te bendizemos, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o Senhor das nossas vidas. Por isso, nesse momento, ó Pai, nós queremos te entregar esse estudo nas Tuas mãos, queremos pedir que o Teu Santo Espírito venha nos conduzir no estudo da Tua Palavra, na meditação da Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito venha iluminar o nosso entendimento da Tua Palavra, que o Senhor venha preparar os nossos corações, os nossos ouvidos, todo o nosso ser, para que possamos ser moldados pela Tua Palavra. É isso que nós te pedimos nesse dia, e nós te entregamos as nossas vidas e esse estudo em Tuas mãos. Nós te oramos no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Querido, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, e nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo 9. A palavra de Deus diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. O estudo de hoje é um estudo introdutório, Nós vamos fazer uma introdução à Epístola aos Gálatas. E a primeira coisa que eu queria trazer, a gente pensa, qual é a importância, qual é a relevância de estudar especificamente a carta aos Gálatas, o que essa carta tem de especial. É importante estudar toda a Palavra de Deus, mas o que esse livro, o que essa carta tem de especial? Um comentarista da Palavra de Deus, da Bíblia, William Hendrickson, ele diz que essa epístola ela responde a questões básicas que residem no coração de todo ser humano, que são as perguntas, que são os questionamentos que todo ser humano faz. Como posso encontrar a verdadeira alegria? Isso é uma verdade, Quem não quer ser feliz? Quem não quer ter uma vida plena, uma vida alegre? Quem não quer que a sua vida seja cheia de alegria? Todo mundo quer, todo ser humano, mas a questão é, como é que eu tenho? Como é que eu alcanço? Qual é o caminho para alcançar essa alegria verdadeira, perene, perpétua? E essa carta vai responder essa pergunta. A segunda pergunta é: como posso obter a paz
a tranquilidade e a libertação do medo. Essa carta também vai falar a respeito disso. Quem de nós não quer ter paz? Quem de nós não quer ser livre de medo? Né? Todos nós, todo ser humano deseja viver uma vida livre, de liberdade, né? De paz, de tranquilidade. Essa carta também vai responder a essa pergunta. São perguntas que o ser humano ele não consegue responder, né, por conta própria. Ele precisa da palavra de Deus para que essas perguntas sejam respondidas, esses dilemas da vida sejam solucionados. E a carta vai falando a respeito disso, vai falando a respeito de liberdade, e nós temos aí o versículo-chave da carta, que se encontra no capítulo 5, versículo 1. Ele vai falar justamente a respeito disso. Do capítulo 5, versículo 1 da carta aos Gálatas diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então a carta vai falar, talvez uma expressão-chave dessa carta seja liberdade cristã. Talvez quando a gente fale de liberdade, pessoas que podem ter uma perspectiva diferente, pessoas diferentes têm perspectivas diferentes de liberdade, mas a palavra de Deus tem a perspectiva correta, perfeita, a perspectiva de Deus do que é a liberdade, que é a liberdade cristã, e essa carta fala a respeito disso. Dentre tantas coisas que a gente vai aprender, a epístola vai falar justamente a respeito disso. Ela nos leva a conhecer qual é a verdadeira liberdade. E a verdadeira liberdade é a liberdade de servir a Cristo. De servir porque tem um coração cheio de gratidão por tudo aquilo que Deus fez nas nossas vidas. E aí a liberdade cristã é a liberdade que se traduz, que se concretiza na obediência a Deus. Não porque quer ser mais amado, não porque quer ser salvo, mas porque é salvo, porque recebeu a graça de Deus. Então o cristão ele é livre para servir, ele é livre para obedecer a Deus, porque o coração está cheio de gratidão e ele deseja ardentemente fazer isso, viver dessa maneira. Então a carta aos Gálatas vai falar a respeito disso. Então, o autor dessa carta, como nós já falamos, é o apóstolo Paulo. Ele se identifica logo no início, logo no primeiro versículo, a carta Paulo vai começar dizendo assim: Paulo, apóstolo, enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo ele se identifica, e ele se identifica de uma forma bem peculiar, porque ele vai falar: eu sou o Paulo apóstolo que foi enviado, e eu sou o Paulo apóstolo que não fui enviado por homem algum, mas eu fui enviado pelo próprio Cristo, eu fui enviado pelo próprio Deus. E a gente mais à frente vai entender por que ele se identifica dessa forma, Qual é o propósito, porque ele teve que ser tão abrangente na sua identificação como esse apóstolo, Dessa maneira, a gente mais à frente vai entender, mas o que a gente vê é que é o próprio apóstolo Paulo que é o autor da carta aos Gálatas. Essa carta ela foi escrita, é quase que um consenso entre os estudiosos. Essa carta foi escrita ali aproximadamente nos anos 50, depois de Cristo. Então, ela é escrita nos anos 50, ela é endereçada às igrejas na Galácia. A gente vê isso no versículo 2 do capítulo 1, que Paulo continua dizendo assim: e todos os irmãos que estão comigo, ele está dizendo que tem irmãos com ele, que concordam com aquilo que ele está falando, ainda que não fosse necessário
né, isso não dê aí mais autoridade para aquilo que ele vai escrever, mas ele está afirmando que tem gente que está acompanhando, tem irmãos em Cristo que estão acompanhando, e a carta está sendo enviada às igrejas da Galácia. Essa região, né, que fica ali situada na Ásia Menor, para a gente compreender melhor qual seria a região, fica ali hoje seria parte da Turquia, né? A Galácia era grande, vai pegar em outros países hoje, né, se fosse atualmente, mas a região da Turquia nos dá uma ideia bem aproximada do que seria aí a Galácia, né? Ela recebeu esse nome à época em função da ocupação de um grande grupo de guerreiros chamados gauleses, também conhecido como celtas. Então eles ocuparam essa região, eles dominaram a cultura ali. A única coisa que eles não influenciaram foi na parte religiosa, mas eles acabaram adotando a religião das pessoas que habitavam ali. Mas todo o resto foi influenciado, todas as outras áreas da vida, né, da cultura, foi influenciada por esse grupo, né, de pessoas. Era uma região considerada ali uma província do Império Romano. Mas as igrejas, né, Paulo inclusive visitou essa região, tanto na sua primeira quanto na sua segunda viagem missionária. A gente vai ver que Paulo esteve ali, a gente vê isso mais à frente, tá? Essas igrejas, né, que estavam nessa região eram formadas tanto por judeus convertidos quanto por gentios convertidos. Mas o que acontece é que pouco depois que essas pessoas que se converteram, que receberam o Evangelho, no meio dessas pessoas surgiram alguns agitadores, né, ali chamados de judaizantes. E o que essas pessoas faziam, né? Qual era o problema, o que estava acontecendo ali que justifica a escrita, né, o envio dessa carta para essas igrejas? Essas pessoas, chamadas de judaizantes, eles estavam atacando a pessoa de Paulo, o apostolado, a autoridade apostólica de Paulo. Mas esse não era o maior problema. O maior problema, a maior preocupação de Paulo era que o objetivo maior não era atacar a autoridade apostólica de Paulo, mas atacar a mensagem. O objetivo de atacar a autoridade apostólica de Paulo era atacar a mensagem que Paulo vinha anunciando, que é justamente o Evangelho. Era isso que essas pessoas estavam fazendo. Então, diante disso, né, Paulo a gente vê aí nos versículos 6 e 7, o Evangelho, esse vai ser o tema principal dessa carta. Paulo vai falar a respeito da mensagem do Evangelho, o que é o Evangelho e o que é uma vida moldada pelo Evangelho, né? Então, nos versículos 6 e 7 do capítulo 1, Paulo diz assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro Evangelho, que na realidade não é o Evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Então, diante desse problema, essas pessoas que estavam no meio dessas igrejas pervertendo o Evangelho, é isso que o apóstolo Paulo diz, ele vai então enviar essa carta com o objetivo de combater esse ensino. É algo muito sutil, porque o que essas pessoas estavam fazendo, esses judaizantes estavam fazendo, eles não diziam para as pessoas assim: olha, abandone a Cristo. Não, eles falavam assim: olha, continue seguindo a Cristo, mas soma a essa fé que você tem em Jesus as práticas judaicas, né? Você precisa se circuncidar, por exemplo, né? Uma coisa que eles exigiam dos gentios é que para ser salvo precisava, além de crer em Jesus, passar pelo rito da circuncisão. Então,
Paulo envia essa carta para combater isso, porque fazer isso, adicionar qualquer coisa a Cristo para que seja salvo, se dissermos que para sermos salvos precisamos de qualquer coisa além de Jesus, isso ainda que pareça algo tão pequeno, mas é uma perversão completa do Evangelho. E Paulo leva isso muito a sério. Ele vai dizendo assim, olha, quando você abandona o Evangelho, ele diz aqui nesse texto que lemos anteriormente, que você está abandonando aquele que os chamou. Ele fala assim, admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo. Então, Paulo envia essa carta para combater esses ensinamentos, né? E ele vai falar a respeito disso, né? Ou seja, a fé, em resumo, o que essas pessoas estavam ensinando a fé em Jesus não é o suficiente para salvar. É nisso que se resume, né? A obra de Jesus não é suficiente para salvar. Tudo que Jesus fez não é suficiente para salvar. Você precisa, além disso, além de tudo que Jesus fez, você precisa adicionar a observância da lei de Moisés para ser salvo. E aí, essa carta vai ter o objetivo de combater esse ensino, né? Esse é o tema da carta, é o Evangelho. E é interessante, eu quero deixar uma pergunta para você, meu irmão e minha irmã. O que é o Evangelho? Você já parou para refletir a respeito disso? O que é o Evangelho? Qual é a mensagem do Evangelho? Se alguém hoje te perguntasse, né, o que é o Evangelho? No que você crê? Como você explicaria para alguém que quisesse ouvir, que quisesse obter uma explicação do que é o Evangelho? Qual seria a sua resposta? Então, esse é o tema. É a respeito disso que nós vamos falar nas próximas semanas. O que é o Evangelho? O que o Evangelho faz nas nossas vidas? Qual é a mensagem do Evangelho? E essa carta ela tem algumas verdades fundamentais. A primeira mensagem fundamental, a verdade fundamental é a justificação diante de Deus decorre exclusivamente da fé em Jesus Cristo. Justificar-se, ser justo é inocente. Então, nós somos inocentes diante da justiça de Deus exclusivamente pela fé em Jesus. Não é pelo que eu faço ou pelo que eu deixo de fazer, mas é por aquilo que Jesus Cristo fez. A segunda verdade fundamental é a salvação eterna é exclusiva daqueles que creem no Evangelho e vivem de acordo com ele. Terceira, o Evangelho da salvação pela fé é ensinado na Bíblia inteira. Essa é uma verdade que permeia toda a palavra de Deus. O Evangelho da graça permeia toda a palavra de Deus. E quarto, a Bíblia é o padrão. O Evangelho não é o que eu penso que o Evangelho é. O Evangelho não é o que eu sinto que o Evangelho é, mas o Evangelho é o que a palavra de Deus diz que o Evangelho é. E a Bíblia é muito clara a respeito do que é o Evangelho. É o Evangelho da graça. É o Evangelho que fala que pela graça, o Filho de Deus, Jesus Cristo, abriu mão da sua glória e habitou entre nós. É o Evangelho que fala que Jesus Cristo viveu uma vida perfeita, cumprindo toda a lei de Deus. É o Evangelho que diz que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, uma morte substitutiva, morreu no meu lugar, morreu no seu lugar, para nos salvar. É o Evangelho que fala de Jesus, aquele que ao terceiro dia ressuscitou para nos justificar. É o Evangelho que fala de Jesus Cristo, aquele que ascendeu aos céus
está à destra da majestade de Deus e hoje ministra como nosso sumo sacerdote, aquele que se compadece de nós, aquele que se importa com as nossas necessidades, está à destra de Deus intercedendo por nós. É o Evangelho que fala que Jesus Cristo um dia vai voltar para buscar o seu povo e o tomar para si. O Evangelho é Jesus. É isso que a Bíblia diz. O Evangelho é a respeito do que Jesus é a respeito de quem Jesus é a respeito do que Jesus fez, faz e fará por mim e por você. É o Evangelho da graça. Essa é a mensagem que nós vamos, é a respeito disso que nós vamos falar nas próximas semanas. Meu irmão, diante disso tudo, que os nossos corações sejam cheios de gratidão pela obra de Jesus nas nossas vidas. Quão maravilhosa, quão grande salvação, quão grande misericórdia, quão grande amor o Senhor teve por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um grande amor. Enche o teu coração de gratidão, meu irmão e minha irmã, porque Deus te amou, Ele te ama, e é por isso que Ele entregou o seu Filho na cruz para morrer no meu e no seu lugar. Diante de tão grande salvação, que as nossas vidas sejam oferecidas como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Entrega a tua vida, entrega o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor e o mais Ele fará. Entrega as tuas forças, né? Dedica a sua vida ao Senhor, que a nossa vida seja como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que o nosso maior prazer seja agradar a Deus, o nosso Salvador. Diante de tudo que Ele fez, meu irmão, tudo que a gente pode querer mais nessa vida é viver uma vida agradável a Deus. Não almejando ser mais amado, porque Deus já dispensou sobre a tua vida todo amor. Não almejando ser salvo, porque a salvação é pelo sangue de Cristo, é pela obra de Jesus nas nossas vidas, mas porque somos salvos em Cristo Jesus, e o nosso coração precisa estar cheio de tanta gratidão que o nosso maior desejo seja agradá-lo, seja exaltá-lo. Diante de tão maravilhosa salvação, que todas as áreas das nossas vidas sejam vividas para a glória de Deus, nosso Pai. Meu irmão e minha irmã, quero agradecer você que esteve comigo até aqui, né? Nós somos da Igreja Presbiteriana em Rio da Prata, nós estamos situados na rua Renato Rebeck, número 230, em Bangu, Rio da Prata. E quero convidar você, que não é membro da nossa igreja, que você venha nos fazer uma visita, será um prazer recebê-lo. Nós vamos estar deixando, além dos vídeos de hoje, né, o vídeo de hoje e o vídeo das próximas semanas, na descrição aí do vídeo, textos para leitura da Palavra de Deus, textos diários, para leitura diária, leitura e meditação. Nós precisamos não apenas ler, né, como para receber uma informação da Palavra de Deus, mas nós precisamos também, né, a gente lê para se informar, a gente precisa aprender, né, então a gente lê para aprender, mas a gente também precisa meditar. A gente lê para ser moldado pela Palavra de Deus. Então, junto aos vídeos, nós vamos estar colocando textos para leitura diária que tem a ver com o estudo da Carta aos Gálatas. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero que Deus tenha falado ao teu coração e eu espero que Deus continue falando aos nossos corações através da Palavra de Deus e agora nessa série de estudo na Carta aos Gálatas. Deus te abençoe. Amém? Quero orar mais uma vez com você para nós encerrarmos essa lição. Pai de amor, nós te exaltamos, bendizemos e exaltamos o teu nome, porque tu és santo, tu és digno. E nós te agradecemos, ó Deus, por tão maravilhosa salvação, por tão grande graça que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Conduz as nossas vidas, Senhor.
nós entregamos o nosso coração a Ti e pedimos que o Senhor venha através do Teu Espírito nos moldar para a Tua glória. É isso que nós te pedimos nesse dia e nós te agradecemos. Dispensa a Tua bênção, ó Deus, sobre a vida de cada um dos irmãos que assistem, que estão junto conosco estudando a Tua palavra. Dispensa a Tua bênção, reanima, fortalece para a glória do Teu nome que nós te oramos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém.